Olá a todos, estamos começando mais um episódio do Visão no Residente. Hoje a gente vai conversar sobre mais um serviço de ortopedia em Recife, o Hospital Getúlio Vargas. Um hospital grande de trauma, mas que o Vitor, nosso convidado, tem muito para falar. Vitor, pode se apresentar um pouco para o povo, contar e já aproveitar emendando, contando um pouco do tamanho do hospital do Getúlio Vargas. Então, boa noite aí, pessoal. Eu sou o Vitor, primeiramente do Maranhão, aí fiz faculdade em Manaus, e agora estou em Recife, depois de um período de tempo ali servindo na Força Armada e tudo mais. E vim a Recife com a ideia de, assim, por convite ou por ideias que eu trouxe de antigos residentes, né? Que disseram que era um hospital mais antigo do Nordeste e tudo mais. E aí tem um serviço de trauma gigante, né? A gente tem um hospital que tem cirurgia geral, tem ortopedia, tem todo um aspecto generalizado aí de atendimento. Funciona com aquele traumão, né? Assim, chega o paciente de SAMU, chega o paciente de UPA, chega de tudo que é canto. E a gente tem mais ou menos aí, sei lá, 250 leitos, 300 leitos de ortopedia, incluindo emergência, internação, pós-operatório e enfermaria. E a pediatria também, que a gente consegue internar algumas coisas. Caraca, eu não fazia ideia. 250 leitos, né? No final das contas, somando tudo? Assim, quando extrapola e consegue ocupar tudo, de cima a baixo, a gente consegue botar isso aí. Só na nossa enfermaria, que a gente toma conta no primeiro andar, gira em torno aí de 80 a 90 leitos. E assim, o Hospital do Suzão, você falou o hospital mais antigo da região Nordeste, esse dado eu também não sabia não, achei muito interessante. Seguindo o serviço em si, né? O serviço de residência, né? Mas aí, botando essa lógica do Hospital Suzão, acaba seguindo aquele caminho do Hospital Mão na Massa, né? Que o residente consegue ir operando bastante coisa desde o início, tocando bastante serviço no R1. Como todo mundo fala quando a gente chega, o primeiro você vê, o segundo você faz e o terceiro você ensina, né? Eu acho que é a maioria das práticas do Nordeste aqui em si, que é um negócio de colocar a mão na massa. Acho que quando a gente tinha se encontrado no hospital, eu até te falei que os serviços do SUS são mais voltados para a parte teórica e aqui a gente no Nordeste mais parte prática. E desde o R1 a gente já começa muita mão de urgência, né? No R1 a gente tem 30 horas de carga de urgência, de plantão, que seria ali no bloco tocando o barco, né? O plantão em si mesmo, realmente, atendendo embaixo e operando no bloco. No R1 você acaba rodando só no Getúlio ou você vai para outros hospitais também? Então, essa é a parte positiva do nosso serviço, que a gente tem tudo, à exceção do câncer, né? Que todo mundo do Pernambuco roda no Hospital do Câncer. Então, é uma coisa que é inerente de todo mundo. Vai rodar fora por conta do Hospital do Câncer. Todas as outras especialidades a gente roda no Getúlio. E tem algumas coisas, tipo o quadril, que a gente roda fora, mas um dia só. A pediatria roda fora também um dia. E coisas assim esporádicas, não é nada o ciclo inteiro. E aí a gente consegue fazer tudo dentro da nossa casa, né? Que é uma coisa bem positiva. E com relação à parte teórica que tu me perguntou, assim, com relação àquela tocação de serviço, a gente é muito sazonal. Depende muito da equipe de residente e da chefia da residência. A gente agora está passando por um período de transição, e um período de transição bem positivo, com a introdução de muita coisa teórica, atividade de seminário teórico junto com o staff, e provas teóricas e orais que a gente não tinha antes, assim, com tanta frequência, né? A gente tem o TARO, tem o TPOT agora, mas não tinha essa atividade teórica, assim, no exercício em si. Show. Massa, né? Eu acho que essa composição de a prática sozinha, sem a parte teórica, às vezes não, o cara só acaba repetindo os mesmos erros, né? Mas assim, só a teoria sem a prática acaba sendo inútil no final das contas para ortopedia, né? Então você conseguir fazer essa composição e achar o nível correto dela é o desafio da maioria das residências, né? Exatamente. A gente sente às vezes até que falha. No início da residência você pensa ali, estou só tocando barco e não estou absorvendo muita coisa, mas aí quando você está ali no sexto, oitavo mês do primeiro ano, aí você começa a ver que a prática é bem importante, a teoria é bem importante, e aí você vai somando com o que você tem em mão, né? Às vezes tem uns cursinhos, algum resumo e tal, você vai estudando e vai vendo. Até ali no sexto, oitavo mês você pensa, não sei de nada. Vitor, e para falar assim, o dia do R1 típico, assim, o que a pessoa está entrando agora no serviço no Getúlio, o que ela espera desse primeiro ano? Ela vai chegar a que horas, vai fazer o quê, sair que horas? Eu vi relatos aí do pessoal
dos outros podcasts que eu tinha relatado que tinha assistido, e vi que todo mundo está falando de uma transição, né? De transição moral, assim, de uma geração para outra. E é o que está acontecendo no nosso serviço. Aí está passando por essas transições. Mas, assim, hoje, no Getúlio em si, o que acontece? A gente tem uma carga horária do R1 chegando bem cedo, ali, às 5. Aí depende da agilidade, né, do residente. 5h30, 6 horas dá tempo de fazer o serviço. Seria enfermaria, e ele fica responsável ali por mais ou menos de 10 a 20 leitos, a depender do número de residentes que está lá naquela enfermaria, e por rodízio, né? E a partir de 7 da manhã vai para a cirurgia ou ambulatório, a depender de como ele está encaixado. Aí tem horário de almoço e à tarde da mesma forma. Nesse encaixe de cirurgias ambulatórias, a gente tem os plantões. Aí tem um plantão, meio plantão durante a semana, um plantão noturno e um final de semana, de 12 horas. E com relação à carga, essa carga teórica que eu te falei, ela tem um encaixe de segunda a quinta, né, de manhã, entre o horário da enfermaria e o horário do bloco, ou ambulatório, a depender de onde está encaixado. E aí, o Getúlio eu vejo como sendo um hospital muito completo em relação a especialidades, né? Porque a gente já teve alguma dessas conversas, ele tem uma parte forte coluna, tem uma parte forte que a galera roda de mão, cotovelo, essas coisas assim. E aí, como que funciona a divisão aí ao longo do ano? A gente saindo dessa parte do dia a dia típico do residente, indo para ao longo do ano. Ele vai transicionando entre essas subespecialidades? Você falou que passa um tempo fora no Hospital do Câncer. A exceção do Hospital do Câncer, né, que a gente roda a partir do R2, esse ano agora foi introduzido o sistema de rodízios, né? Que a cada 45 dias a gente passa por o R1, a rotina do R1, né? Eles passam por rodízios. Aí seria o pé, são 9 rodízios que a gente tem no Getúlio, né? Pé, pediatria, tem coluna. E dentro desses rodízios a gente tem rodízios que tem R4 e tem rodízios que não tem R4. O joelho, por exemplo, a gente não tem R4 no Getúlio. Coluna, pediatria, pé, mão, a gente tem R4 lá. E aí, assim, a gente tem essas informações, essas aulas, as coisas mais direcionadas. Quando a gente tem o R4, ele consegue ter um contato direto. Quando a gente não tem, o staff que tem esse contato direto com a gente nas cirurgias, no ambulatório. E assim, de forma geral, a gente vê os serviços que tem o R4 com o benefício de você acabar tendo cirurgias mais complexas e o residente acabar aprendendo, mas com o ponto negativo de essa cirurgia ficar pro R4 e você acabar tendo pouca oportunidade de operar. Você acaba sentindo isso um pouco no HGV, que acaba faltando um pouco de cirurgia porque o R4 acaba pegando elas? Isso fica um pouco variável, sabe? Quando você roda mão, por exemplo, no início do ano, quando o R4 está chegando, aí você perde um pouco, mas você vai ganhando de acordo com o que você vai tendo de informação e conseguindo operar na urgência. Mas quem entra no final do ano, a gente já tem o R5 ali liberado, aí fica só o R4 e o R2, R1, e aí você consegue ter um pouco mais de mão, um pouco mais de tato com o paciente, porque você consegue marcar, por exemplo, 10 cirurgias num dia que seria um mutirão da mão ali, e aí o R4 não vai dar conta sozinho. Aí ele acaba que passa um pouco daquelas mais simples pro residente que está ali, né? E, logicamente, ele vai ter mais mão também no final do ano. Ali. O R1 e o R2 vai ter, com certeza, mais experiência, mais mão, mais teoria. Ele vai conseguir fazer bem mais coisas. E saindo desse sofrimento no R1 e entrando no R2, e fazendo um disclaimer aqui, que eu acabei esquecendo de falar no início do episódio, mas hoje está gravando só eu e o Vitor, porque forças superiores acabaram chamando o Bruno, ele precisou se ausentar para fazer plantão, trabalho de residência, essas coisas, que todo mundo que entrar no R1 vai saber como que acontece de última hora, né? Mas, Vitor, passando agora para o R2, a vida melhora um pouco ou segue do mesmo jeito do R1? Aí já é outra situação. Já larga a enfermaria, no primeiro dia já aquela transição de passar os casos para a galera do R1, que vai chegando nova. O rodízio já se torna um pouco mais leve. As demandas burocráticas e marcação de cirurgias, pedido de sangue UTI, fica tudo na parte do R1, né? Que é essa parte mais burocrática e mais trabalho braçal. Já a gente no R2 a gente consegue fazer, pegar um pouco mais na massa ali da mão cirúrgica do pacientes do joelho, por exemplo, que a gente não conseguiria fazer no R1, a gente consegue no R2. É mais tranquilo. Começa a transição
da parte burocrática para a parte mais, vamos dizer, ortopédica do negócio. Você sai ali do serviço braçal e começar a pensar um pouco mais, tendo que os staffs cobram mais da parte teórica, a parte prática em si, como é que você vai fazer e tudo mais. Abordando a teoria com a prática ali, né? Você já vai jogar a teoria que você sabe na prática. Dos staffs conseguem colocar a gente para fazer alguma coisa, e tem outros que a gente fica mais assistindo ali e vai pegando contato com o tempo. A gente pega a informação com ele e consegue colocar na urgência em prática, né? E a gente ainda tem uma carga horária de plantão, né? De 12 horas no final de semana e 6 horas na semana. Mas ali mais na orientação do R1 e conseguindo colocar mais a mão na prática, propriamente assim, nas urgências. Né? E aí vai ter mais estágios fora? Ou é só esse no Hospital do Câncer mesmo? Aí, no quadril, no R2 já funciona diferente o rodízio, né? A gente já funciona direto, tipo, do começo do R2 até o final do R3. Aqui no Getúlio Vargas a gente é liberado em setembro do R3, dia 15, se eu não me engano. Aí do início do R2 até o dia 15 de setembro a gente tem 9 rodízios e eles funcionam a cada 2 meses a gente troca, né? E no quadril, por exemplo, a gente roda na Santa Casa, que é um hospital que funciona com fraturas mais simples e para dar um fluxo de cirurgia maior para o estado. Aí a gente tem esse rodízio fora na Santa Casa. Na pediatria a gente tem alguns na ACD, aqui de Recife, no Raros, que é ambulatório de doenças raras. E dentro desses rodízios a gente tem algumas referências, tanto no estado quanto internacional. Dr. Epitácio na pediatria, Dr. Túlio na coluna, e vários outros aí que a gente tem a nível internacional. Então, aí a gente já pulou os 2 níveis da escada, né? Foi do início do R2 até você ser liberado para o TEOT, você vai fazendo essas divisões que você falou a cada 2 meses, né? Então, no R3 a gente faz uma troca, né? Já começa a ter outro nível também. A gente já sai desses plantões. E no R2 a gente tem um horário de trauma incluso também, que eu não mencionei. A gente tem, por exemplo, o horário do pé, que seria só cirurgias do pé, ambulatório do pé. Mas a gente tem incluso nesse tempo um horário de permanência, que seria plantão, e um horário de trauma, que opera junto com um cirurgião que opera trauma, só trauma. Coisas de afisária, no geralzão. E já no R3 a gente não tem esse horário de trauma, é um tempo a mais para estudar para o DEOT. E não tem um plantão final de semana, esse plantão vai para a semana. A gente fica num plantão noturno na semana e não tem essa hora de trauma e nem o plantão de 6 horas da semana. Já fica um pouco mais livre. E enfermaria também. Certo. Uma parte só que a gente esqueceu de comentar é em relação ao ambulatório. Você tocou no assunto do ambulatório do R1, mas o R2 fica com o ambulatório também, o R3, como funciona isso? Você tem segmento desses pacientes que você acaba operando? Quando a gente chegou, a gente estava no período... É aquele negócio de transição, sempre é sazonal. O serviço do SUS não tem... Depende de chefia, depende de material, depende de muita coisa. Quando a gente chegou, a gente tinha ambulatório de segmento. Tipo, tinha o nome do staff, mas o residente que tocava ali o serviço e ficava naquela hierarquia, né? O R2 assinando o R1 e a gente conseguia tocar. Só que aí já sofreu algumas mudanças do serviço e agora a gente tá com os staffs diretamente, assim, eles atendem, a gente às vezes puxa uma ficha ou outra, mas fica mais naquele negócio acadêmico ali, ele atende, vai ensinando, aí quando a gente vai pegando a mão, vai tocando o serviço junto com ele, de ambulatório. Aí de especificidade também, o rodízio, né? Quando a gente está no ambulatório da coluna ou da pediatria, a gente só atende aquilo no rodízio, né? Só atende aquilo. Da coluna, só pediatria ou só pé, a depender do rodízio que você está encaixado ali. Show. Eu acho que deu para fechar bem, assim. Eu não tinha toda essa noção da residência dos 3 anos. É interessante, né? Quando a residência consegue contemplar todos esses aspectos aí que você está falando, tanto a parte acadêmica quanto a parte prática, passar pelos rodízios por todas as especialidades, você ter o acompanhamento ambulatorial, porque no final das contas, toda residência vai ter um ponto positivo maior e um negativo que acaba falhando. Agora, entrando no futuro do residente, como que você vê, assim, os colegas de forma geral que acabam se formando no HGV? Você vê, eles acabam tendo uma boa aprovação no TEOT, conseguindo se inserir no mercado de trabalho, ir para o R4, aquelas pessoas que optam. Como que você vê, assim, seus colegas de forma geral? Então, todo ano depende muito da turma com qual você está ali,
quem você está na guerra. E geralmente as turmas do Getúlio, por conta de ser um serviço que demanda muita atividade braçal no início ali, a gente acaba fazendo amizade no início. Eu, por exemplo, né, eu divido apartamento com um colega da minha turma de residência. Então, a gente é bem assim unido, nosso grupo de R2 hoje, né, que a gente está no R2. E a gente acaba ficando bem unido. E com essa união a gente acaba trazendo o colega para, sei lá, vamos fazer joelho, vamos fazer quadril. E acaba que com esse amarrado entre a gente consegue puxando um ao outro. Nossa turma assim, eu estava na R1 e nossa turma de R3. Todos eles passaram ali nas suas especialidades e aí acabou que todos eles eram unidos para estudar, para fazer aquela resenha do TEOT ali e acabaram que se incluíram nas suas atividades. Por exemplo, de pediatria, eles conseguem, o chefe puxa ele para o serviço, o joelho puxa outro para o serviço. E quando você não consegue alguém que esteja para trabalhar aqui em Recife ou se incluir aqui no mercado em Recife, ele consegue uma indicação em João Pessoa, em Natal, coisas aqui perto, né? E acaba que eles se incluem no mercado aqui. A gente vê que é um serviço que tem muito espaço ainda, muita coisa para se fazer. A galera está começando a regenerativa aí, estão começando a falar robótica aqui no Nordeste, que ainda está caminhando a passos de formiguinha, mas ainda tem muito a crescer, tem muito a desenvolver. E acho que ainda não está perto de um ponto final, de um colapso assim, não. Na ortopedia em si, né? A gente vê que ainda tem muito a crescer e muito a se desenvolver. E acho que as portas ainda estão entreabertas. Já teve um período de ouro da ortopedia, mas acho que ainda tem caminho para se trilhar aí para poder desenvolver. Acho que o principal ponto é esse que você falou, né? Quando você tem um grupo que leva todo mundo para cima, vai ficando cada vez melhor, né? E sobre os... eu esqueci mesmo, quais são os serviços de R4 aí do Getúlio? Aí o pessoal que quer fazer R4 acaba ficando pelo Getúlio, acaba saindo, como funciona isso? Então, a gente tem o serviço de pediatria, não necessariamente é no Getúlio em si, é porque tá ligado aos chefes que são de lá, né? A pediatria, ela tem ambulatório e tem cirurgia lá, mas você roda em vários outros lugares, na sua particular, na ACD, no Raros, que você acaba que vê de tudo. Mas a gente tem pediatria, a depender do ano, uma ou duas vagas, aí depende da demanda do chefe. Coluna, a gente esse ano vai ter duas vagas. Mão, tem duas vagas. Mão e coluna são referência norte e nordeste, assim, que a gente tem muito paciente, muito fluxo e acaba que tem muita cirurgia, né? Tem pé e tornozelo. Ano passado teve um colega que começou a acompanhar o quadril. Não é um serviço estabelecido de quadril, mas tem como fazer, assim. Se você quiser, é um colega que eu digo que fez R3 lá e acabou que ficou no serviço e queria operar quadril e ficou fazendo prótese, fazendo a cirurgia do trauma do quadril. E acabou que ele ficou lá. Isso é tipo aquela cultura que existe muito em São Paulo, da galera ficar, se forma no R3 e acaba ficando um tempo mais como se fosse o médico assistente ali, mas não necessariamente contratado, né? Você fica abaixo dos seus chefes e um pouco acima dos residentes, fica operando junto com o pessoal, ganhando mão e ajudando o serviço como um todo, né? Isso. Essa é uma parte positiva do Getúlio, porque a gente não tem, agora, não tem déficit assim, com relação a material, com relação a intensificadores, a material. A gente consegue, por exemplo, um colega como esse consegue fazer o que se faz no melhor lugar. Tem prótese, tem intensificador, tem tudo que dá para fazer no hospital grande, a gente tem no Getúlio. Às vezes tem demanda ali, aquele negócio de pessoal, tá, burocracia de bloco, de subir e descer paciente. Típico do SUS, né? Então acho que todo hospital, no final das contas, vai ter, né? Acho que todo o pessoal do SUS reclama da mesma coisa, né? Mas, Vitor, acho que agora a gente está chegando para o final. Espero que a gente tenha suprido todas as dúvidas, assim, dos futuros residentes do Getúlio. Então, se você quiser deixar uma mensagem agora no final e deixar algum recado para esses futuros residentes, não sei se quiser deixar sua rede social, a palavra é sua. A minha rede social ainda não está muito ativa na parte ortopédica, não. Vez ou outro posto alguma coisa, mas fica aí, Vitor Hugo Bandeira, com C no Vitor, né? No Instagram só que eu mais uso. Com relação à mensagem,
assim, de primeira hora, a galera que vai entrar, que já passou e vai entrar agora, tentem se dedicar ao máximo. Se tiverem na dúvida, cuidado, é um caminho meio obscuro, mas se tiverem na certeza, vão de cabeça, vão com tudo, porque é um negócio que quem gosta se realiza, né? Mas se tiver naquela meia dúvida, não tem que se descobrir lá, porque o negócio é pesado, vai doer, a vida ensina de uma forma meio brusca. Já a galera que está pensando se vai entrar, eu soltei meio que a ideia do que é ortopedia aí. A gente trabalha com o mundo todo, da criança ao idoso, da parte cirúrgica, a parte clínica, mexe com gesso, mexe com ferro, mexe com gente, mexe com tudo que mexe em qualquer lugar. E é uma coisa muito ampla, né? A gente consegue mexer com muita coisa. Com o futuro, com o passado. Acredito que é isso aí. Então, agora concluindo já o episódio, só com a minha participação, espero que no futuro o Bruno possa vir a participar agora dos próximos episódios. No futuro eu posso vir a me ausentar também, estou começando o R1 agora. É isso, obrigado a todos pela atenção e até o próximo episódio.